Fala galera, beleza? Lander falando aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre a função média. Como você pode usar ela em suas planilhas e como você vai utilizá-la da maneira correta. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar duas formas que você pode fazer isso. E se esse vídeo, esse tema vai te ajudar de alguma forma, te interessou, já peço que você deixe o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber todos os vídeos, todos os conteúdos que são postados aqui no canal. Bom galera, como é que nós podemos usar então a função média no Excel? Bom, função média ela serve para nós termos, como a função diz, temos uma média de um valor, seja de uma venda, de um preço, seja do que for, de uma quantidade. Nós, quando usamos a função média, temos a média daqueles valores ali estipulados. Então, para termos uma ideia, por exemplo, podemos pegar aqui na coluna F. A coluna F é uma coluna de total, ou seja, o total do valor da coluna D multiplicado pela coluna E. Ou seja, duas quantidades ou dois produtos vendidos a 25,83 cada um. Então a multiplicação de 2 vezes 25,83 deu esse valor de 51,66 e assim sucessivamente. Como é que nós podemos pegar então a média de todos esses valores da coluna F? Qual é a média então do total? Para isso nós temos que usar a função média. Para usar a função média, igual, devemos colocar média. Conforme vocês podem ver, vai aparecer aqui a função. Galera, um detalhe importante. Quando se usa uma função onde se tem um acento agudo, precisa-se colocar o acento agudo para aparecer essa função. Por exemplo, temos aí média, ela aparece. Mas vocês podem ver que eu coloquei o acento agudo no E. Se eu não colocasse e colocasse apenas o E, vocês podem observar que não aparece a função. Tá vendo? Não aparece a função. Então ela não vai aparecer. Então se a função ela contém uma letra aguda, precisamos colocar. Então a função média. Aí depois de colocar já a letra aguda no E, ela já aparece a função. Apertamos a tecla Tab. Depois que nós fazemos isso, vamos lá na coluna F2. Clicamos. Usamos agora o atalho do teclado. Ctrl, Shift, seta para baixo. Ele vai copiar toda a coluna. Depois disso, nós podemos dar um Enter. Então, nós vimos aí qual é a média do total. Depois que nós fizemos isso, podemos vir aqui em diminuir casas decimais e deixar assim, 189,60. Ela está em formato de número, podemos colocar em formato de moeda. Então, a média dessa coluna de todas as vendas dos valores é R$ 189,60. Agora, nós vamos pegar a média da quantidade. Ou seja, de quantidades de produtos que foram vendidos. Como é que nós fazemos isso? Da mesma maneira. Sinal de igual, média, tecla Tab, clica aqui na coluna D2, Ctrl Shift, seta para baixo, pegamos aí todas essas informações e damos um Enter. O valor foi de 4,20. Aqui nós podemos colocar como formato geral. 4,2 é aí, deixa eu jogar ela para cá. É a média de quantidades. Agora nós queremos saber a quantidade total, ou a média que nós pegamos desses dois. Como nós fazemos isso? Nós temos que agora multiplicar isso. Pegando 189,60, multiplicando por 4,2. Agora nós vamos usar a função multi. Então, damos o igual, função multi, e nós podemos pegar 189, que é a coluna I5, dois pontos, e a coluna K5. Conforme vocês podem ver, damos um Enter. Ela vai dar esse valor de 796. Podemos aqui diminuir as casas. E 32. Então, esse é um valor total. 796,32 é a média aí do preço total e da quantidade também de produtos. Então, essa é uma maneira que nós podemos fazer isso. Usando aí essas células do Excel, fazendo essa média e multiplicação. Uma outra forma que eu vou ensinar isso para vocês é usar a função dentro da própria função. Como isso funciona? Em vez de colocarmos, por exemplo, uma média na coluna I5, na K2 e fazer essa multiplicação na M5, na K2 não, na K5 e fazer essa multiplicação na M5, nós vamos fazer tudo isso dentro de uma célula só. Então, por exemplo, vamos aqui na coluna I11, vamos querer multiplicar e pegar a média.
Então, para isso acontecer, nós vamos começar multiplicando e usando a média. Vejam só, nós vamos colocar igual a função multi, aperta a tecla Tab. Depois que nós fizemos isso, nós vamos colocar já a função média. Então, vamos colocar aí a função média e de novo apertar a tecla Tab. Depois que nós fizemos isso, nós vamos vir aqui agora na coluna F2, aperta e agora dê um Ctrl Shift seta para baixo. Ele vai copiar tudo, conforme a gente observa, ele copiou toda a coluna. Agora nós vamos fechar parêntese e apertar ponto e vírgula. Depois que nós fizemos isso, nós vamos fazer novamente, agora direto, a função média. Depois que ela apareceu, aperta a tecla Tab. Aí agora nós vamos pegar a quantidade, a mesma coisa que nós fizemos antes, porém agora tudo numa única célula. Na coluna D2, clica, Ctrl Shift seta para baixo, ele vai copiar a coluna toda. E novamente, aqui ele pegou da coluna D2 até a D51, toda a coluna, assim como ele fez com a coluna F. Agora nós vamos fechar parêntese duas vezes. Fechamos uma vez e mais uma vez a gente fecha parêntese e ele fecha toda a função dentro de uma única célula. Então usamos a multiplicação e a média, tanto da coluna F quanto a média da coluna D, e multiplicando tudo ao mesmo tempo. Depois disso, basta dar um Enter. E vocês podem observar que esse mesmo valor é esse valor aqui. Então, se tirarmos um pouco as casas decimais, assim como apareceu aqui, é o mesmo valor que nós utilizamos e fizemos da primeira vez. Então, vocês observam que nós fizemos isso de duas formas. A forma que nós usamos de forma individual, por assim dizer, e uma forma que nós fizemos tudo junto, tudo dentro de uma única célula. Então, galera, tem essas duas formas, vocês podem fazer da melhor forma possível que seja para vocês, aquelas que vocês acham mais fácil para fazer, não importa, o resultado é o mesmo. Mas eu mostrei aqui duas opções para vocês que vocês podem fazer e escolha aquela que seja melhor para você, que seja mais fácil, que você vai conseguir fazer mais rápido, vai ser mais rápido aí nas suas planilhas, nas suas tabelas. Tá certo? Então são essas duas formas que eu queria passar para vocês de como vocês podem tirar a média e juntamente multiplicar essa média aí na tabela. Então, se eu pude ajudar vocês de alguma forma nesse vídeo, peço que você ajude a fortalecer o canal deixando seu like, se inscreve aqui no canal também, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo que será postado aqui no canal. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos, com seus familiares. Eu vejo vocês no próximo vídeo e um grande abraço.